Vamos, então, para a nossa análise. Não, isso, mas qual seria, então, a melhor alternativa? Muito importante o que a gente vai ver aqui agora. Qual seria a maior... Então, vamos fazer uma análise com dados e fatos para saber qual seria a alternativa mais inteligente, né? A escolha mais inteligente. Eu costumo dizer que, para cada escolha que a gente faz, várias renúncias, né? Quando a gente faz uma escolha, quando a gente opta por um caminho, automaticamente a gente acaba renunciando aos outros, né? No caso da capacitação, nada impede que você escolha um e flerte com o outro e tal, mas a gente vai fazer uma análise bem interessante aqui agora. Muito bem. Na web, eu cheguei a dizer assim, 10 razões para você transformar o resultado da sua farmácia usando a melhor tecnologia do mundo, 100% online. Bom, aqui na web, alguns talvez viram essa lâmina, né? Eu estou dizendo que o caminho do online é mais atrativo, mas eu não revelei os detalhes. A gente vai analisar agora e você vai ter toda a liberdade de analisar comigo, de concordar ou não. Mas olha só, a novidade é que quando eu fui fazer a análise direitinho, eu não achei 10. Eu não achei 10. Vocês vão ver agora mais do que 10 razões. A gente vai analisar aqui, vamos fazer um comparativo bem interessante, que no momento, eu cheguei a 20 razões, no momento, mas assim, nós vamos analisar, futuramente talvez a gente expanda um pouquinho mais essa análise, porque eu acho que ela vale muito a pena. Tá? Primeiro, então agora a gente vai pegar o quesito, né? Quais são os quesitos, Gilson? Não, no quesito passagem, deslocamento, a gente vai falar sobre o presencial e o online, e assim por diante, para o item 2, para o item 3 e assim por diante. Tá? Então, passagem e deslocamentos. Qual seria o mais atrativo aqui? Né? No presencial ou no online? Homem de Deus, tire as suas conclusões. Eu só posso te dizer uma coisa, né? As informações que eu tenho recentemente, a inflação nos últimos 12 meses, ela passou de 10%. As passagens aumentaram 100%. As passagens, né? Porque daí as passagens têm a ver com o custo do combustível e tal. Então, assim, é uma coisa impressionante. Se você pensar em avião, ficou muito mais caro, muito mais difícil. Ah, não, eu vou de carro, então. Mas aí, se for de carro, aí você tem também o combustível ficou muito mais caro, você gasta mais tempo. Então, assim, esse é um item que não dá para discutir, né? É indiscutível. É indiscutível. Você pode até pensar assim, bom, mas Gilson, o que eu quero é simplesmente me capacitar, né? Tá bom, mas se você precisar se deslocar, então você vai ter não é tão legal no presencial, é muito diferente aqui, né? Essa semana eu fui visitar um amigo aqui, uma distribuidora aqui em Curitiba, e eu combinei para as 17h30, ali pelas 13, 14 horas, eu fiz uma pesquisa no Waze para ver qual o tempo que eu levaria. Deu uns 25 minutos, mais ou menos. Às 13, mas quando eu fui às 17, aí estava tudo entupido, né? Eu cheguei lá muito atrasado, foi bastante complicado, quase que eu passo vergonha, né? Não estava acostumado a fazer isso. Então, no quesito passagem, deslocamento, sem comparação, né? O outro, hospedagem. Bom, aqui, se você tiver que fazer hospedagem, né? Então, é claro que a hospedagem também no presencial é mais difícil e no online é mais fácil. No online você está em casa, você está na loja, está em casa. Então, aqui, esse é um item também que não dá nem para comparar, né? Eu estava muito tempo até sem viajar e tal, e há 1 mês e meio atrás, eu e minha esposa fomos no interior de São Paulo e tal, e quando chegamos em, não sei se foi São José do Rio Preto, não me lembro, eu estava até sem máscara. Chegamos lá no hotel, tinha que ter máscara, e eu tive que sair numa farmácia comprar, porque ali tinha um surto de Covid e tal. Então, aí é a hospedagem exigindo diferente, coisas diferentes.
É um negócio, mas eu queria só me capacitar, né? Eu só quero me capacitar para melhorar o resultado da minha loja. Bom, no caso da hospedagem, você vai ser mais difícil se você opta por alguma coisa presencial ou se você opta pelo online. Hoje, mais um encontro, eu posso não precisar nem de passagem, nem de hospedagem. Bom, aí nós vamos esbarrar em outras coisas, né? Vamos esbarrar em outras coisas. Total de tempo investido. Total de tempo investido. Olha que interessante. Mesmo que você não precise viajar, né? E não precise se hospedar, você tem que parar, você tem que ter um tempo de deslocamento, mesmo que seja na tua cidade, né? Hoje em dia, eu moro em Curitiba, um pouco, em Florianópolis, um pouco. Curitiba, por exemplo, é uma cidade que não tem tanta complicação, mas hoje você tem que sair meia hora, uma hora antes, mesmo com toda a crise que a gente está vivendo agora, preço do combustível e tudo, você perde tempo. E como eu disse antes, né, quando você está dentro do carro dirigindo, você não agrega valor para ninguém. Você só tem despesa e risco, despesa e risco. Então, o tempo investido no presencial acaba sendo maior. Estou falando aqui de capacitação, mais deslocamento, né? Perda de tempo em geral. No presencial é bem mais complexo e no online é muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. Você vai perceber, daqui a pouco vai aparecer um item aqui que no online, meu Deus, é uma coisa quase que a gente fala em instantaneidade, é uma coisa instantânea, é zero de perda de tempo, né? Outra coisa, flexibilidade de horário para aplicação dos conteúdos. Então, olha só, no presencial, você tem que estar lá na hora que alguém determinar. Você tem que estar lá na hora que alguém determinar. Então, você vai aprender alguma coisa num determinado dia, num determinado local, é um determinado evento que tem uma hora para começar, hora para terminar, e você tem que se encaixar. Você tem que se enquadrar nisso, né? Então, flexibilidade de horário, você tem que se enquadrar nisso, se encaixar nisso. No online, Justo, bom, no online é o horário combinado, agora, ou o que você quer. É o horário combinado ou o que você quer, mas é zero de deslocamento, zero de perda de tempo que você não vai agregar valor. É muito, muito diferente aqui, né? Vamos para o item 5. Valor total do investimento. Bom, se a gente for analisar tudo aqui, né, para aplicar os conteúdos. Então, você tem investimento para receber conteúdo, né? Mas você teve que se deslocar, você perdeu tempo. E sobre o tempo, a gente pode dizer uma coisa assim, eu costumo dizer que talvez seja o bem mais precioso da vida da gente hoje, né? É o tempo. Tempo que você... se você puder dedicar com as pessoas que você ama, com seus animais de estimação, na cidade que você ama, né? Mas não fazendo coisa que não agrega valor. Então, aliás, existe quando a gente estuda produtividade, né? Ou agrega valor ou agrega custo. Aquilo que não agrega valor, agrega custo. Então, no caso aqui, no caso de um investimento que você faz para aprender algum conteúdo, para transformar o resultado da tua loja, né? O investimento em si, para receber o conteúdo, isso agrega valor. Agora, o que você gastar em outras coisas, que não tem nada a ver com a assimilação do conhecimento, isso aí já agrega, é só custo. Então, é uma diferença gigantesca aqui, né? Nenhuma dificuldade para dizer que o presencial é mais difícil e que o online é mais fácil. Item 6. Conteúdos diferentes simultaneamente. Isso aqui é interessante, conteúdo para o mesmo nível hierárquico, por exemplo, assim, para o nível de dono ou para os gerentes. É possível criar conteúdos diferentes para uma turma e outra? É possível. Conteúdos diferentes para
para o mesmo nível hierárquico. Ou, por exemplo, você pode ter funcionários aprendendo uma coisa, outros funcionários aprendendo outras coisas. E quando você tem uma pequena ou média rede, por exemplo, aí a coisa vai ficando muito interessante também, porque nem sempre todas as lojas têm a mesma necessidade e tal. Então, é óbvio que no presencial você fica muito mais engessado aqui, você tem mais dificuldade, e no online você tem muito mais flexibilidade, né? Muito mais flexibilidade. Até eu vou exagerar aqui, nunca vai acontecer isso, né? Mas dá para, por exemplo, tem 50 lojas diferentes, daria para cada gerente assistir uma coisa diferente. Meu Deus! Gilson? É. Dá para fazer um mix tão diversificado de alternativas que a mente da gente não está acostumada para entender isso até, né? É preciso explicar com mais calma, que a gente está acostumado, tudo, vai todo mundo para uma sala para aprender alguma coisa e assim por diante. E tem 7, níveis hierárquicos aprendendo simultaneamente. Então, por exemplo, dá para o dono aprendendo uma coisa, o gerente aprendendo outra coisa, e a base, os funcionários, uma coisa diferente? Claro que dá. Olha que coisa maravilhosa isso. Você imagina que, por exemplo, os funcionários estão aprendendo um determinado método de atendimento. O gerente está aprendendo como é que ele deve se comportar junto aos funcionários para que aquele método funcione logo. E o proprietário, se for uma pequena ou média rede, ele vai aprender qual é o papel dele de protagonista diante de tudo isso. Como é que ele motiva o gerente dele, como é que ele motiva os funcionários. Homem de Deus, é uma flexibilidade absurda, né? Agora, no presencial, bom, semana que vem é para os gerentes. Aí quando é que vai ser para os funcionários? E se tiver lojas em locais diferentes? Meu Deus, tudo fica mais complexo, né? Eu estou falando de níveis hierárquicos simultaneamente, ainda dá para ficar mais fácil ainda, em qualquer lugar, em qualquer hora, é muito diferente. Nossa mente não está acostumada com isso, né? Então, é óbvio que no presencial aqui você tem uma dificuldade, que no presencial é um único canal. Eu vou falar amanhã para os gerentes, aí não falo para os funcionários, né? Talvez funcionários só daqui a alguns dias, mas eu teria que estar lá daqui a alguns dias. Tá, mas funcionários têm várias lojas, funcionários têm turnos, aí tem aquela complicação toda, né? A gente já fez trabalhos presenciais com redes, tinha que fazer um horário com a turma da tarde, que vai estudar de manhã, aí a turma da manhã sai, aí vem a turma que trabalhou de manhã, vem à tarde, e aí no meio do caminho, quem não perdeu naquele dia não pode mais, porque no dia seguinte o consultor já está em outro lugar do Brasil, do mundo, é muito difícil, né? Então, é óbvio que aqui, ó, no presencial, a gente vai ter mais dificuldade, no online, mais facilidade. E tem 8, prontidão para aplicação de conteúdo. O que é prontidão, Gilson? Digamos assim, eu queria agora. Eu queria agora. Aí apareceu aqui a palavra instantaneidade. É agora. Então, você vai ter agora. Olha que coisa louca isso. No presencial, bom, quando é que vai ter? Quando é que dá para agendar? Aí começa toda aquela dificuldade. Onde é o lugar? Onde é a sala, que horas começa, e o coffee break, e assim por diante. Não, no online, homem de Deus, né? No presencial, assim, dá para fazer uma lista interminável, né? Porque daí a gente define, mas aí tem que ver as agendas, gasta um bom tempo, quando é que faz, como é que faz, não sei o quê. No online, pode ser agora? Pode ser agora? Pode. Mas, na realidade, em muitas situações, né? Em muitas situações, é a pessoa que define. Eu quero agora. Hoje, mas e se ele quiser agora, num domingo? Pode, pode. E se ele quiser agora, num sábado, de madrugada? Pode. Você está entendendo? É tão fácil. É tão fácil que a gente muitas vezes tem que fazer acolhimento para convencer as pessoas
o quanto é fácil, as pessoas não estão nem acostumadas, né? Eu já tive casos assim de clientes falar, tá, mas como é que eu vou falar com os funcionários? Tá? Como é que eu vou... Ele ainda não entendeu. Ele ainda não entendeu que esse ambiente online é o ambiente da instantaneidade. E, aliás, e aí a pessoa que está aprendendo, ela ganha uma armadura de protagonista. Ela decide o que quer, como quer, quando quer, quantas vezes quiser. É uma coisa muito intensa, muito, muito diferente. É diferente de tudo que a gente já viu, né? Potencial, vamos lá, continuando, potencial de absorção. Potencial de absorção de conteúdo, né? Vamos combinar que cada pessoa tem uma velocidade diferente de absorção, né? Como lidar com essas diferenças? Tem gente, por exemplo, que aprende mais rápido, tem gente que é mais demorado, né? Por exemplo, minha esposa gosta de ler em voz alta, daí ela aprende, ela ouve a voz dela, eu tenho que ler várias vezes para aprender a mesma coisa. Meu filho chega a dar nojo, ele lê uma vez e já sabe. Então, é muito... Cada um tem uma velocidade de aprendizado diferente, né? E olha que interessante, no presencial, caramba, imagina uma sala com 10, 20, 50, 100 pessoas, e aí a pessoa está em dúvida, né? Não entendi, mas vou levantar a mão, dizer que eu não entendi, vou passar um recibo aqui dizendo que eu sou fraco, vão pensar que eu sou burro, o que vão pensar? Sabe o que acontece? A maioria das pessoas, a grande maioria, não levanta a mão porque tem dúvida. Então, eu sempre fazia assim, alguma dúvida, ninguém respondia, né? Eu digo, então você aí, me diga o que você entendeu. Toda vez que eu fazia isso, me diga o que você entendeu. Aí a pessoa dizia assim, não, na verdade eu tenho uma dúvida assim, eu tenho uma dúvida assim. Eu digo, então me conta, vai lá. E é claro que a dúvida dele era a dúvida de um monte de gente, né? Então, a pessoa, por constrangimento, ela tem uma velocidade diferente de aprendizado, mas ela não vai explicar isso para todo mundo e tal. E, às vezes, no evento presencial, ela acaba ficando nervosa, por exemplo, e aí, daqui a pouco, prejudica todo o processo de cognição, né, de aprendizado. Agora, se a pessoa está num momento onde ela está sozinha, por exemplo, ela vai aprender um conteúdo, ela assiste, ela pode assistir de novo. Se ela precisar assistir 2 vezes, ela assiste 2 vezes, né? Eu conheço pessoas que assistem acelerado, assistem devagar, cada um na sua velocidade, na sua intensidade. A tecnologia te dá essa mágica, né? Não importa o horário que você quer, não importa onde você está, e você vai ter ali a pessoa explicando para você quantas vezes você quiser, é muito, muito. É tão extraordinário isso, é tão extraordinário que é difícil de muita gente compreender, né? A gente tem que bater na porta, bater na cabeça dizendo assim, olha, percebeu? Ó, tá vendo? É muito diferente, né? Porque a mente da gente está acostumada com aqueles métodos que a gente sempre vinha fazendo e tal. Então, aqui, ó, potencial para absorção, cada um é diferente, né? Como lidar com as diferenças? Eu não tenho nenhuma dúvida. O presencial é muito... Sem pensar que no presencial, às vezes a pessoa tem que ir naquele dia, naquela hora que ela nem podia, que ela está com dificuldade, que não é o momento mais confortável, não é o momento mais interessante, não é o momento que ela gostaria, tem tudo isso, né? No online, a pessoa vai poder aprender, se desafiar da maneira mais autônoma possível, com a maior liberdade possível. Eu costumo dizer que é liberdade total, né? Nem estou falando aqui em liberdade de escolha do tipo, você pode escolher entre o computador, o tablet, o celular, né? Hoje em dia, os celulares do jeito que estão, um pouquinho maiores, o mundo se capacita pelo mobile, o mundo se capacita pelo celular.
mais de 70% ou 80% do processo de capacitação acaba ocorrendo pelo celular, né? Então, é muito, é mágico, né? A pessoa, em qualquer lugar que tenha internet, e ainda, eu sou do tempo, quando a gente fez os primeiros vídeos, em 2010, 2012, não, 2013, mais ou menos, né? Naquela época o vídeo não girava, travava. Agora nós estamos, já temos 5G no Brasil, meu Deus do céu, é uma coisa muito revolucionária, né? Então, esse potencial de absorção, a diferença é gigante aqui, não o quanto, sem falar, né, quando eu estou falando que o potencial de absorção do conteúdo no online é diferente, na realidade, tem respeito aqui, né? O online respeita a condição de qualquer um, né? Ele respeita a condição, ele leva isso em consideração, e a pessoa navega de acordo com a sua condição, com a sua necessidade, com o seu gosto, e assim por diante. Vamos para o item 10. Qual é o 10? Restrição por aglomeração. Pode acontecer, né? Pensando em Covid, por exemplo, tem alguma restrição? Bom, aqui a gente viveu isso, né? A gente viveu isso. No presencial, total restrição, e no online, zero. Às vezes eu até brincava, né? A gente fazia encontros pelo Zoom, aqui pela web, 100, cento e poucas pessoas, eu brincava dizendo, olha, ponham máscara porque eu estou vendo aqui um do lado do outro, aí está todo mundo encostado, mas cada um estava na sua casa, na sua loja, onde quisesse estar, né? Então, essa restrição por aglomeração, ela pode acontecer, né? Aconteceu durante toda a pandemia, e olha que interessante, teve muita gente que não não capacitou nada, absolutamente nada. 2 anos praticamente sem nada, né? Porque não podia, e teve gente que surfou legal aqui na pandemia. Teve gente que aprendeu, transformou, melhorou a empresa, os funcionários, a cabeça, né? Porque na web estava tudo bombando, né? Estava tudo funcionando muito bem. E no caso aqui das restrições, tomara que não aconteça, né? Tomara que não aconteça, mas o ambiente online, se acontecer, se não acontecer, o ambiente online é absolutamente imune a isso. Eu costumo dizer que a pandemia fez com que a gente se alfabetizasse digitalmente na marra, né? Muita gente não tinha familiaridade nenhuma. Hoje você, do nada, você começa uma reunião com alguém que está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Do nada você faz uma reunião, é instantâneo. É muito interessante isso. E olha que interessante, minha esposa é juíza do trabalho, meu filho também é juiz do trabalho, e ela é juíza do trabalho, a gente mora em Curitiba, ela está no interior do Paraná, né? E hoje tem uma quantidade bem maior de encontros pela web, de decisões, né, de julgamentos pela web do que no presencial. A pandemia, de certa maneira, transformou muito, né? Até para muita gente, o presencial acaba sendo... É que a gente acaba experimentando sem querer, né? Sem querer, você acaba se dando conta da facilidade. Imagina se o WhatsApp saísse de cena hoje, a gente teria muita dificuldade. Se as tecnologias que nós temos disponíveis hoje, de repente elas saíssem de cena, a gente teria muita dificuldade, né? Porque o ser humano se acostuma rápido, se acostuma fácil com aquilo que é melhor, né? A gente se acostuma com facilidade com aquilo que agrega valor, que simplifica, que ajuda, que contribui para a nossa vida. Então, aqui, ó, restrição à aglomeração, no presencial sempre vai ter alguma potencial restrição, no online não. Vamos agora para outra, vamos virar a página agora, mais um. Item 11, pode ser personalizado pela necessidade. Aqui eu estou dizendo assim, de repente, uma determinada loja, um determinado funcionário, né, dependendo da necessidade, isso pode ser personalizado, sim, pode. É muito comum, por exemplo, a gente estar orientando a empresa de um jeito, né, para melhorar o resultado e tal, mas às vezes ela tem simultaneamente um problema grave de gestão de compras,
e estoques, por exemplo, e a gente avalia que, caramba, não dá para deixar de... A gente não pode deixar de ajudar, né? Vamos dar uma contribuição simultaneamente, né? Então, pode ser personalizado de acordo com a necessidade. Hoje, e dá para fazer um trabalho assim personalizado de acordo com a minha loja, com a minha necessidade, levando em consideração onde eu estou, a cidade onde eu estou, o estado, claro, né? Dá para fazer um trabalho, como diz o americano, tailor-made, feito sobre medida, para você, de acordo com a tua necessidade. Não é um bastantão assim para todo mundo igual, né? Não. Você vai aprender aquilo que você precisa aprender. Então, olha que interessante, estou lembrando agora, o conhecimento é just in time, é puxado pela tua necessidade, né? Às vezes no presencial é empurrado, é just in case, que a gente chama, é empurrado. Alguém vai vir aqui dar um curso disso. É uma pena que não é o que eu preciso, né? Então, no online, você tem grande chance de aprender aquilo que você precisa, pontualmente, de acordo com a tua necessidade, feito sob medida. Sabe? Aquele tratamentozinho que é pontual. Ele não poderia ser mais pontual, não poderia ser mais específico, né? Sem causar dano, sem perda de tempo, sem nada. E tem 12. Limite de alunos para aplicar conteúdo. A sala tem que ter 20 pessoas, 50 pessoas, né? O presencial sempre tem limite de alunos, né? Então, por exemplo, no online, se alguém disser assim, ô Gilson, é 10, ok. É 100, ok também. É 1.000, ok também. Ou até 10.000. Olha que coisa louca isso. Não tem limite. É muito interessante. Mas então, mesmo que eu tenha uma loja, Gilson, mas aí vem um funcionário novo, mas, homem de Deus, né? É muito, muito, muito especial. A gente até poderia dizer que o presencial ele é cheio de limitações e o online praticamente não tem limitação. É uma coisa mágica, porque até porque o conteúdo nem está aqui entre nós, né? O conteúdo está na nuvem, depois eu vou falar sobre isso. Potencial para a criação de uma universidade corporativa. Isso aqui é muito interessante. Eu comecei ainda há pouco dizendo que as grandes empresas têm uma universidade corporativa, só delas, né? No presencial, é muito complicado você ter uma universidade corporativa que vai capacitar vários níveis hierárquicos, com um monte de conteúdos diferentes, empresas e pessoas lojas em estágios diferentes de desempenho, de aprendizado, é muito difícil. E tem a questão da limitação do espaço físico. No online, homem de Deus, a gente pode dizer que tem uma universidade corporativa, mesmo que você tenha uma loja. Como assim, Gilson? É uma coisa maravilhosa. Eu vou, na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, a gente vai fazer mais um encontro desse, onde eu vou dar mais detalhes. Meu Deus, a gente quer falar sobre um banco de conhecimento que funciona como uma universidade corporativa, mesmo que você tenha uma loja. Uma coisa mágica, uma coisa que não... Isso era impossível de se imaginar. Para um pequeno, né? Para o pequeno, para aquele que tem uma pequena ou média rede, ou até mesmo uma farmácia independente. Então, não é nem potencial, a gente pode dizer já que mesmo que seja uma loja, uma farmácia, em qualquer lugar do Brasil, você tem uma estrutura de uma universidade corporativa à sua disposição o tempo todo. E não é que você vai ter que se deslocar, não, está tudo o tempo todo. É como se a coisa estivesse no teu inconsciente. Quando é que você quer? Quando? Me diz aí quando você quer. Você decide. É muito legal isso, né? Item 14, atualização do material didático. Me lembro disso aqui, né? Atualização, que tem que fazer uma mudança, mas, homem de Deus, as apostilas, já está tudo feito, está tudo impresso, nós vamos ter que fazer uma errata, né? Vamos ter que fazer uma errata porque já mudou isso, já mudou aquilo, mas, homem de Deus, aqui é tudo muito mágico, né?
É tudo muito mágico. Ô, Gilson, mas você não falou que as apostilas não estão na nuvem, né? Você vai ter que ir lá. Dá para fazer um monte de piada, né? É tão maravilhoso, mas você vai ter que arrumar lá na nuvem. Como é que conserta as apostilas lá na nuvem? É a magia da tecnologia. A tecnologia vem e impacta a nossa vida de um jeito, de uma maneira, que a gente não consegue nem explicar direito. Mas como a gente está fazendo um monte de lâminas aí, você não precisa entender a tecnologia. Você só precisa usufruir das vantagens. Eu vou repetir, você não precisa entender as magias da tecnologia. Se concentre só nas vantagens. É só isso, mais nada, né? Vou pegar um pouquinho aqui da Apple, né? Steve Jobs dizia que a pessoa não precisa entender de computador, ela quer fazer as coisas dela. Né? Então, foi tudo muito mágico, porque de repente um monte de botão, não, essas montoeiras de botão, ele quer fazer do jeito dele, não tem que entender de computador. Esquece a tecnologia. Usufrui da tecnologia e se concentre nas vantagens. E aproveite isso enquanto que os teus concorrentes provavelmente estão meio adormecidos, né? Estão cheios de antolhos, né? Antolhos é aquele negócio dos animais assim que não consegue enxergar, não olha, não enxerga nada. Então, enquanto que as pessoas estiverem adormecidas, homem de Deus, mulher de Deus, manda bala, usufrui da tecnologia e segue em frente, né? Então, sobre essa atualização do material didático, presencial, muito difícil de fazer, aqui, muita facilidade. Item 15, necessidade de espaço físico. Olha que interessante. Aqui, para aplicar os conteúdos. Aqui, essa talvez seja uma das... Meu Deus, é tão mágico isso, né? Eu tenho uma lâmina onde eu falo assim, faça suas escolhas, né? É no modelo cuspe e giz, como se falava antigamente, ou é no modelo digital, na nuvem, uma coisa revolucionária, até difícil de explicar. Nós estamos fazendo hoje na nossa empresa, a gente chama de acolhimento tecnológico, para a pessoa entender, para ela entender o quanto é fácil, para ela se familiarizar, né? Porque é tão fácil, não é acolhimento, porque é tecnológico, não precisa entender da tecnologia, basta você só entender as vantagens e surfar, e aproveitar enquanto a concorrência não percebe isso, né? Muito bem, presencial, toda a dificuldade do mundo, precisa de espaço, horário, não sei o quê. Eu me lembro assim por exemplo, se fosse uma empresa maior, né? Aí pega um hotel grande, vem os ônibus cheios de gente, e coffee break, meu Deus, é uma coisa absurda, né? O espaço aqui, aliás, tem clientes nossos hoje que às vezes criam um espaço bacana lá, analisa, assiste vídeo, faz prova, tudo isso onde quiser, pode ser em casa, pode ser na loja, pode ser onde quiser, né? Aferição do aprendizado, isso aqui é muito interessante, aferição do aprendizado, com correção imediata, olha que interessante. Aferição, acabei de aprender, acabei de ter uma aula, né? Dá para fazer aferição de aprendizado no presencial? Dá. No presencial dá para fazer uma prova, mas e se a nota foi baixa? Bom, se a nota foi baixa, talvez vai ter uma outra encontro aí, tem que falar com o consultor para ver quando é que ele pode vir, não sei se vai ser daqui a um mês, daqui a um ano. Então, no presencial, você vai assistir, se a tua nota foi baixa, né? Como é que dá para aferir o aprendizado? Mas se a nota for baixa, não tem muito o que fazer. Agora, no online, você assiste, nota foi baixa, assiste de novo. Né? Você está numa LMS, se fosse lá nos Estados Unidos, a gente chama de uma Learning Management System, um sistema de gerenciamento do aprendizado. A pessoa assistiu, a nota foi baixa, ela vai assistir de novo, faz a prova de novo, ela tem lá 200 vezes para fazer a prova até acertar, né? Até acertar e seguir em frente. Então, ela faz a aferição e corrige na hora. O aprendizado já é difícil, né? Aprendizado, muitas vezes, ninguém nem faz aferição,
Porque já pensou, olha que constrangimento, faz uma apresentação presencial no fim do mundo, um local longe e tal, e aí as pessoas tiraram nota muito baixa na prova, agora, dizendo que não aprenderam direito agora. Oh, meu Deus, mas o consultor tem que viajar. É muito complicado e constrangedor isso, né? No online, a nota foi baixa, assiste de novo, assiste quantas vezes quiser, na sua velocidade. É muito mágico isso aqui. Esse item aqui é muito, muito interessante, tá bom? 17. Estabelecimento de nota mínima para prosseguir. Como assim, Gilson? Além de fazer a aferição do aprendizado na hora, a empresa diz assim, olha, os funcionários, Gilson Coelho, eu quero que eles só passem para o tema seguinte se tirar nota 7. Né? Então, a empresa estabelece um sarrafo. Olha que legal isso, né? Tem muitos clientes nossos da consultoria hoje que estão pedindo nota 10, porque eles já entenderam, né, que o melhor resultado vem quando a gente faz tudo certo, quando a nota é 10. Aí o resultado também é nota 10, né? Então, eles aprenderam que, de qualquer maneira, tem que fazer o trabalho. Então, fazer mais ou menos, meia boca, ou fazer com excelência, o resultado é muito mais intenso quando a gente tira a nota 10, quando a nota é máxima. Aí o resultado é máximo. E como muita gente não tem essa pegada da nota 10 e tal, aí a maioria fica no meio do caminho. Então, você tem a mediana, a mediocridade, né? Então, o online é muito fácil para você flertar, namorar, casar com a excelência. Você consegue ficar em paz com a excelência. Mas não é só excelência nos processos, excelência no resultado. Quando você tem excelência nos métodos e processos, você tem excelência no resultado também. Né? Então, o item 17, meu Deus, no presencial nem dá para fazer. Porque já pensou, se a gente faz uma prova, no final, todo mundo tira nota baixa, a culpa é do professor, se todo mundo tira nota baixa. Então, aqui não. Aqui é muito, 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 muito mais tranquilo. Né? Muito mais tranquilo. 18. Tempo para colher resultado. Tempo para colher resultado. Bom, esse é um item muito, muito interessante, porque vocês estão percebendo, no online a gente pode fazer a prova, pode fazer a correção, no dia seguinte já está fazendo certo, no presencial nem dá para fazer a prova direito, não dá para fazer a correção direito, então é óbvio que no online o lead time é o tempo, né, entre a gente jogar o conteúdo e colher o resultado é os frutos, é quando o conhecimento produz os seus efeitos. O resultado que a loja tanto precisa, ele vem assim, a gente aplica o conteúdo e aí coloca em prática, é quando o conhecimento produz os seus efeitos, né? É a diferença entre o extraordinário e o ordinário. Então, esse tempo para colher resultado é muito, muito menor no online. Eu acabei de falar, eu falei várias vezes na instantaneidade, né? E no presencial já é tudo mais difícil. Olha, é maravilhoso isso aqui. Eu estou feliz de estar fazendo esse acompanhamento aqui, essa comparação, porque, na verdade, também nunca tinha feito, né? Eu nunca tinha feito com essa riqueza de detalhes. Item 19. Nós vamos até o 20 hoje, tá bom? Foco na execução. Mas, homem de Deus, foco na execução. Execução é na loja, execução é contigo, homem de Deus. O japonês diz que 92% dos projetos fracassam na execução. A execução é no Gemba. Eles dizem que a execução é no Gemba. O que é o Gemba? É o local onde se agrega valor. No caso da farmácia, é a loja. Então, dá para focar, a gente aprende e foca na execução, ali, presente, acompanhando a liderança, sabendo que tem que focado na execução o tempo todo. No presencial é muito difícil de fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, primeiro porque o dono foi lá assistir, os funcionários não assistiram, não sei se vai ser quando vai ser, né? E às vezes, por exemplo, pode ser que o dono foi lá assistir um negócio e recebeu umas apostilas do tipo, toma que o filho é teu.
Aí ele vem para casa, mas eu tenho que falar com os funcionários agora, mas eu não gosto, não tenho habilidade, não sei o quê. Então, a questão da execução, né? 92% dos projetos fracassam na execução. A execução é muito importante, mas aí o proprietário não consegue, tem dificuldade por vários motivos. Agora, no online é possível focar na execução, é possível você aprender mais, é possível você ter mais insights, mais acompanhamentos. Você tem... Mas peraí, mas como é que era? Eu estou no meio, estou no meio da execução, estou com uma dificuldade. Se precisar consultar alguma coisa, o professor está ali. Mas onde, Gilson? Ele está ali no computador, está ali em qualquer lugar. A execução não é prejudicada. Né? E o que é a execução? A execução, homem de Deus, mulher de Deus, é a prática. É a prática que move o mundo. A execução é a prática. Né? Então, isso significa, hoje você está dizendo que isso significa que no online a gente está o tempo todo ali, aprendeu, já colocou em prática, está acompanhando, está monitorando. O tempo de conseguir resultado é muito mais rápido e tem foco na execução. A execução em alta medida, na execução de alto nível, execução de excelência, resultado de excelência. Então, a diferença aqui é gigantesca, né? É muito, muito grande. Aliás, gerente vai saber como é que se comporta na execução, o proprietário, todo mundo sabendo qual é a recomendação na prática, qual é a recomendação ali na loja, no dia a dia, para que as coisas aconteçam. Na loja, a execução é loja. E a loja é o local onde se agrega valor, né? No ambiente de farmácia é assim, a gente pode planejar junto ao compras, execução é na loja. Planejou uma campanha junto ao marketing, execução é na loja. A loja é o Gemba. A loja, como diz o japonês, né, é o local onde se agrega valor, é o local da transformação. Então, foco na execução. O online tem uma total facilidade de permitir que exista foco na execução. Né? 92% dos projetos no mundo fracassam na execução. Por quê? Porque não é aquele negócio só de toma que o filho é teu, a execução, que se vire depois. Não, não. Tem uma preocupação gigantesca com a execução. E tem 20. Sair ou fechar a farmácia. Isso aqui é muito, muito interessante. Como assim, Gilson? No presencial, você tem que sair da farmácia. Sair ou fechar a farmácia para capacitação. No presencial, você tem que sair. Né? Tem que fechar? Bom, eu não recomendo fechar uma farmácia nunca. Sua farmácia é o local onde você agrega valor, onde você muda, onde você impacta a vida dos seus clientes. Fechar ela, mesmo que seja para receber um treinamento, não. Né? No online, você vai manter a loja sempre aberta, como você precisa estar, até porque se fechar a loja não tem faturamento, daqui a pouco os clientes vão pensar o quê? Mas será que fechou? Será que está quebrada? Né? E durante o período, se você fechar a loja, você corre um risco de é capaz dele ir em outra empresa, se encantar com o que vê lá e depois não volta nunca mais. Né? Então, inegociável esse negócio de fechar a farmácia para participar de treinamento, isso é uma coisa impensável na minha cabeça. Impensável. Inexequível, não dá para fazer um negócio desse, né? Então, no presencial tem toda a dificuldade, que às vezes a pessoa se afasta, né? No online você aprende tudo, estando o tempo todo na tua loja, onde você tem que estar focado na execução, ali acompanhando os clientes, os teus funcionários, ali onde tudo acontece. Né? Meus amigos, quando a gente fez esses 20 aqui, eu já não estou com dificuldade, eu não tenho nenhuma dificuldade para ir para 30 itens, por exemplo. Mas hoje eu acabei ficando aqui nos 20.